O que você está fazendo no dia 1º de agosto de 2024? Você tem alguma ideia de por que essa data é tão importante? Vamos conversar a respeito. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E claro, antes de tudo, se você estiver gostando do vídeo, curta o conteúdo, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. E também assista os demais vídeos que estão presentes aqui, tem muita coisa para você assistir. Playlists sobre diversos assuntos, sobre teologia e literatura, sobre teologia e cinema e arte, enfim. Procure por aqui no canal, você vai achar muita coisa legal. Mas vamos lá, voltando à questão, o que você estava fazendo no dia 1º de agosto? Parece ter uma pergunta policial, mas na verdade essa data é uma data importante pela seguinte razão. 1º de agosto de 2024 marcou o dia da sobrecarga da Terra desse ano de 2024. O que é o dia da sobrecarga da Terra? Nós já falamos sobre isso aqui no canal, nós vamos aqui retomar. Esse dia marca aquele momento no ano em que nós já utilizamos os recursos do ano para a subsistência e assim estamos, a partir dessa data, utilizando recursos do ano seguinte. É como se de alguma maneira nós estivéssemos entrando aqui no cheque especial do planeta e agora estamos vivendo os recursos de 2025. A cada ano que passa, essa data da sobrecarga da Terra, ela acontece mais próxima do início do ano. Então perceba que a cada dia a gente está vivendo um tipo de sociedade que exaure os recursos do planeta e não pensa sequer na possibilidade de dar à Terra um período de descanso para que ela se regenere. Falando sobre o assunto, Leonard Boff diz o seguinte, leia comigo. Projeto de crescimento material ilimitado, mundialmente integrado, sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da Terra e compromete o futuro das gerações vindouras. Encontramos no limiar de bifurcações fenomenais. Qual é o limite da suportabilidade do superorganismo Terra? Estamos rumando na direção de uma civilização do caos? Essa leitura do Boff não é algo tirado do nada, do vazio. Pelo contrário, é uma afirmação que encontra eco em diversos cientistas ao redor do mundo que estão estudando as mudanças climáticas, o aquecimento global e estão percebendo o seguinte: se nada for feito, o futuro da Terra é incerto. E quando eu digo futuro da Terra, eu não estou aqui me referindo ao futuro longínquo daqui a milhares de anos. Estou me referindo das próximas gerações. Ou seja, os nossos netos e talvez bisnetos precisarão racionar água, precisarão se mudar de cidades que serão engolidas pelo oceano. Enfim, mudanças climáticas que vão gerar muitas dificuldades para a sobrevivência. E por que isso é importante? Talvez alguém pergunte. E sobretudo alguém que tem uma perspectiva religiosa vinculada a uma escatologia cristã protestante que entende que esse mundo é para ser destruído mesmo. Porque eu já ouvi isso muitas vezes. As pessoas perguntam, por que eu vou me preocupar com o meio ambiente se afinal de contas esse mundo tem que ser destruído de fato para que a gente possa ir para o céu, aquele lugar de paraíso e de delícias? Ora, quem pensa assim, na verdade não entendeu nada de teologia cristã, nada de escatologia cristã, e está vendo uma fantasia absurda, egoísta, egocêntrica e precisa crescer. A pessoa que pensa desse jeito, na verdade, revela uma enorme infantilidade teológica e também de raciocínio. Afinal de contas, gente, o planeta em que vivemos é o único que nós temos. E esse planeta aqui não é algo para ser destruído, é algo para ser valorizado. Mas vamos aqui por partes, vamos conversar a respeito disso. Eu queria conversar a respeito disso a partir de um teólogo muito importante, que nós já conversamos aqui no canal também, que é o Jürgen Moltmann. Para quem não sabe, o Moltmann, um teólogo protestante, que faleceu agora recentemente em junho de 2024, e ele deixou um legado teológico maravilhoso. Ele conseguiu abordar diversos temas da teologia em várias áreas, tanto da cristologia, quanto da pneumatologia, quanto da eclesiologia, da soteriologia, quanto da escatologia, enfim, as dimensões várias da teologia, ele conseguiu abarcar e fez isso muito bem. Então eu queria conversar a respeito desse assunto, utilizando a teologia do Moltmann para falar a respeito. Moltmann propõe basicamente 2 caminhos para que a gente possa repensar essa forma que a gente vive no mundo e, sobretudo, rejeitarmos essa lógica mercadológica segundo a qual a criação se torna um objeto a ser exaurido, a ser dominado e destruído. Então, quais são essas perspectivas? A primeira delas se refere a Deus, a imagem de Deus que a gente tem desenvolvido. Porque vamos lembrar aqui o seguinte, gente, nós desenvolvemos imagens de Deus. A experiência do sagrado, que é real, que é interna a nós e que nos toma incondicionalmente, essa experiência ela é transmitida a partir de uma mediação cultural específica, pela linguagem, por exemplo. E certamente, nesse sentido, a imagem de Deus que a gente transmite vai carregar consigo os elementos culturais que nos cercam.
E muitas vezes Deus foi lido na história do cristianismo como um personagem que validaria toda essa perspectiva de destruição do planeta, de destruição da natureza, em nome de um suposto domínio do humano sobre a criação. Lá no relato de Gênesis, quando se fala que o ser humano foi colocado no jardim, e aí diz lá o texto que deveria dominar sobre a criação, esse texto foi lido com tons mercadológicos, como eu disse antes, tons capitalistas, neoliberais, de pensar então que se é assim, o mundo nos serve. Nós, afinal de contas, estamos aqui e o mundo é uma coisa que a gente pode absorver e utilizar a bel prazer. Mas, na verdade, não é assim. E o Moltmann propõe uma mudança nessa perspectiva de Deus. Ou seja, uma mudança na leitura que a gente faz de Deus. E uma das principais mudanças, na verdade, diz respeito ao seguinte. É a mudança do motor imóvel de Aristóteles para um Deus kenótico. Vamos explicar isso aqui melhor. O motor imóvel é uma perspectiva que vem na filosofia de Aristóteles e que basicamente propõe o seguinte. Toda consequência tem uma causa. Então, por exemplo, se você pensa numa árvore, essa árvore veio de uma semente. Essa semente, por sua vez, veio de uma outra árvore da mesma espécie. Essa árvore, por sua vez, veio de uma outra semente. E essa semente veio de uma outra árvore, e assim sucessivamente. Até que, Aristóteles diz, nós chegaríamos à chamada causa não causada, a causa de todas as causas, que ele chama de motor imóvel. Pois bem, lá no século XIII, quando São Tomás de Aquino cristianiza Aristóteles, ou seja, absorve a filosofia de Aristóteles e junta com a teologia, ele acaba também pegando essa ideia e dizendo o seguinte, este motor imóvel nada mais é do que Deus. E nesse sentido, torna-se Deus estático, torna-se Deus paralisado, um Deus que está imóvel na eternidade, talvez, distante do mundo e que age no mundo de fora para dentro. Nesse sentido, Deus é, na verdade, Zeus da mitologia grega, que vai trabalhando, movendo as peças do tabuleiro, que é o planeta Terra, e nesse sentido não se envolve tanto com o planeta. É um problema que o John Holt, no seu livro fantástico chamado Cristianismo e Ciência, diz assim, é o problema de se apresentar Deus como onipotência sem amor, inteligência sem compaixão, absoluto sem relacionalidade, eternidade purificada de temporalidade, ou imutabilidade esterilizada de drama íntimo. Ou seja, um Deus que não tem nenhum tipo de relação com o ser humano. De um Deus assim, certamente é preciso ser ateu. Porque, afinal de contas, um Deus assim não se importa com a dor humana. Aliás, pelo contrário, para proteger uma suposta soberania de Deus lida nesses termos, a pessoa que crê nessa perspectiva acaba justificando a dor e o sofrimento, causando muito mais opressão sobre quem sofre, apenas para tentar, de uma certa forma, entre aspas, desculpar Deus de toda a dor. A lógica é a seguinte, tudo aconteceu segundo a vontade de Deus. Então, se Hitler subiu ao poder, foi de fato Deus que colocou lá. Então, se é uma tragédia que mata muita gente, foi Deus que fez isso. E por quê? Porque ele é Deus e ele é soberano. Gente, uma leitura como essa, uma leitura hipercalvinista como essa, ela é doentia. Ela, na verdade, revela, como eu disse antes, um senso de infantilidade absurdos diante da vida, diante da existência, diante dos dramas humanos. Então, uma última critica à realidade diz o seguinte, não, Deus não é esse motor imóvel. Deus é patético. E a palavra aqui, claro, precisa ser explicada. Patético está vinculado a patos, ou seja, a emoção, a relação. A ideia de que Deus não está distante no céu, mas está se relacionando conosco, está presente na vida. E é a partir da vida, de dentro da vida, que ele age. Moltmann diz o seguinte, leamos juntos esse texto. No seu patos, o Todo-Poderoso sai de si mesmo, dirige-se ao povo da sua eleição, apresenta-se como parceiro da aliança com esse povo. Nesse patos pelo seu povo, que leva o seu nome e representa a sua glória no mundo, o Todo-Poderoso é pessoalmente afetado pelas peripécias de Israel, por seus feitos, pecados e sofrimentos. Na comunhão da sua aliança com Israel, Deus se torna passível. A criação, a libertação, a aliança, a história, a salvação nascem do patos de Deus. Um Deus que se importa, um Deus que sofre, inclusive sofre quando é rejeitado. Lá em um texto de Oséias 11, que nós também já conversamos aqui no canal, texto belíssimo, que fala de um Deus que se inclina para dar de comer a Israel, que o ama desde o início, que ensina a andar, mas que Israel, como resposta a esse amor, se afasta de Deus, vai para outros caminhos. E é claro, um amor que é rejeitado gera uma reação de ira em Deus. E ele chega a dizer o seguinte, olha, vocês não vão voltar para o Egito, eu tirei vocês de lá, mas a Assíria será o seu rei, a espada da Assíria vai cair sobre vocês. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, segundo o profeta Oséias, capítulo 11, ele diz assim, mas como é que eu posso proceder assim, dessa maneira com vocês? Porque as minhas entranhas se contorcem de amor por vocês, e por isso eu não farei isso. Olha que interessante, um Deus
que tem as entranhas que se contorcem de amor. Essa perspectiva ela é muito mais profunda do que talvez a gente possa imaginar. Um Deus que se importa. Então, a primeira perspectiva aqui, para que a gente possa resgatar o valor da criação, o nosso próprio olhar, enquanto religiosos que somos, é entender que esse Deus se faz presente na criação. E aí nós chegamos aqui à segunda perspectiva de Moltmann, que é a ideia de que esse Deus, que é patos, ele é um Deus kenótico, um Deus que se esvazia para estar com a criação. Aliás, essa palavra kenosis, que é aplicada a Jesus lá pelo apóstolo Paulo, na perspectiva do Moltmann, ela é aplicada à Trindade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus kenótico. Nesse sentido, como é que o Deus Pai se torna kenótico? Quando ele nos cria, quando ele cria o universo. Porque criar o universo é, segundo Moltmann, uma autocontração de Deus. Deus abre um espaço dentro de si mesmo para que o outro exista em liberdade. Ouça o que diz Moltmann. Deus se contrai de si mesmo para si mesmo, para possibilitar a criação. A sua atividade criadora para fora é precedida por esse humilhante autorrebaixamento de Deus. Nesta perspectiva, o autorrebaixamento de Deus não inicia somente com a criação, à medida em que Deus se deixa envolver nesse mundo, mas ele já inicia antes da criação, e é um pressuposto para tal. O amor criador de Deus está fundamentado no humilde amor que o levou ao seu próprio rebaixamento. Esse amor que a si mesmo se limita é o início daquele rebaixamento que Filipenses 2 vê como sendo o segredo divino do Messias. Já para criar céus e terra, Deus se despojou do seu poder, que tudo abarca, e como Criador, assumiu forma de servo. E o Moltmann vai adiante e diz o seguinte, exatamente neste momento de auto-rebaixamento, que Deus revela todo o seu poder. Então perceba que é uma inversão aqui. Enquanto se lida com a criação pela perspectiva do poder, ou seja, o domínio, a lógica que nós estamos acima dela e, portanto, vamos poder usufruir dela, o Deus que criou essa natureza, criou essa criação, o que ele faz? Ele se auto-rebaixa, ele se limita o seu próprio poder. E ao fazer isso, ele é mais poderoso ainda. Porque, na verdade, gente, a força mais poderosa do mundo não é o poder, não é a violência, não é a imposição. A força mais poderosa do mundo é o amor. E o amor é o próprio Deus. Deus é amor. Como diz novamente John Holt, somente um amor vulnerável pode ser completamente efetivo. Ora, se Deus age assim com a criação, se a criação então está em Deus, não na perspectiva panteísta, mas sim numa perspectiva panenteísta, ou seja, tudo em Deus, tudo está em Deus, como dizia Santa Teresa d'Ávila, desde a menor das formigas até as grandes estrelas. Deus está presente em potência e em presença. Ora, se é assim, então a criação deixa de ser um objeto a ser escravizado, a ser explorado, e se torna nossa irmã na caminhada. Nós somos habitantes de um planeta vivo. A Mãe Terra, Gaia. Essa perspectiva precisa ser resgatada por nós. Não estamos lidando aqui com uma coisa, mas sim com um sujeito, com uma pessoa, que é a própria criação, na qual Deus estabelece a sua presença. É por isso que Leonardo Boff, eu vou terminar com essa frase do Boff, diz o seguinte: ter esquecido nossa união com a Terra deu origem ao antropocentrismo, a ilusão de que, pelo fato de pensarmos a Terra, podemos com justa razão colocar-nos sobre ela para dominá-la e para dispor dela ao nosso bel prazer. Sentir que somos terra nos faz ter os pés no chão, faz desenvolver nova sensibilidade para com a terra, seu frio e calor, sua força, às vezes ameaçadora, às vezes encantadora. Sentir a terra é sentir a chuva na pele, a brisa refrescante no rosto, o tufão avassalador em todo o corpo. Sentir a terra é sentir a respiração até as entranhas, os odores que nos embriagam ou nos enfastiam. Sentir a terra é sentir seus nichos ecológicos, captar o espírito de cada lugar, inserir-se num determinado local onde se habita. Ser terra é ser concreto, concretíssimo. Configura o nosso limite, mas também significa a nossa base firme, nosso ponto de contemplação do todo, nossa plataforma para poder alçar voo para além dessa paisagem e desse pedaço de terra. Por fim, sentir-se terra é perceber-se dentro de uma complexa comunidade com seus outros filhos e filhas. Lembremos aqui do relato de Gênesis, da criação, que é um relato simbólico, que na sua simbologia, na sua metáfora, apresenta uma imagem muito forte, muito evidente e muito profunda. O ser humano é feito do pó da terra. Nós somos terra. E se somos terra, precisamos cuidar dela. Dia 1º de agosto de 2024, dia da sobrecarga da terra. Que esse dia possa ser distendido de novo até o final do ano, para que a gente possa então dar mais chance às gerações futuras, porque isso também é um ato de amor.
Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no canal, também nas lives que estamos realizando. Aliás, domingo que vem teremos uma nova live aqui no canal. Eu vou colocar nessa semana aqui os tópicos para que vocês possam votar, para a gente escolher o tema da próxima live. E, enfim, sugestões são muito bem-vindas também, de temas, de perguntas, comentários. Fique à vontade, o canal também é seu. Abraços e até!